Olá, sejam bem-vindos a mais um momento para lermos juntos a carta aos Hebreus. Neste vídeo nós vamos dar atenção ao capítulo 6 da carta aos Hebreus e nós vamos ler os primeiros 3 versículos para dar início a essa exposição. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Bom, ele começa o capítulo 6 dizendo, por isso. A gente entende que ele está fazendo uma conexão direta com o capítulo 5, principalmente a parte final, onde ele procurou exortar aqueles irmãos a abandonarem aquela postura infantil e crescerem, se tornarem cristãos maduros, que vão evidentemente demonstrar um caráter mais estável, porque é exatamente a falta de maturidade que ele aponta como a causa que está levando muitos deles a pensar seriamente em abandonar a fé cristã. Então, quando você vê a argumentação que ele está desenvolvendo, mostrando a superioridade de Cristo, ele chega aqui e faz um diagnóstico, dizendo, olha, se vocês tivessem se dedicado com mais afinco por crescer espiritualmente, essa possibilidade de pensar em deixar Cristo, abandonar a fé cristã, retornar aos rudimentos da fé judaica, não seria nem cogitado. No entanto, a razão é porque vocês não cresceram espiritualmente, vocês não se desenvolveram, vocês permanecem como crianças. E por isso, então, ele está dizendo, olha, eu quero colocar de lado essas coisas elementares, porque eu entendo que isso já não é mais algo que eu devo abordar com vocês. Eu quero avançar para o que é perfeito. Eu quero avançar para algo mais profundo, algo que diz respeito àquele ensino voltado para pessoas maduras, para pessoas que já compreendem a verdade do Evangelho e, como ele diz, já tem o seu discernimento habilitado para distinguir o bem e o mal. E então, logo em seguida, ele entra num assunto que é um dos mais espinhosos aqui na carta aos Hebreus, que é a questão da apostasia. Ele fala assim, eu não vou entrar em detalhes de coisas básicas, eu quero falar uma coisa específica para vocês. É impossível aqueles que foram iluminados, aqueles que provaram o dom celestial, participaram do Espírito, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, aí ele retoma, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Aqui ele está falando de apostasia. E a apostasia é um dos assuntos bastante delicados na teologia bíblica e também na teologia em geral. Porque boa parte dos intérpretes tem uma dificuldade em entender o que realmente ele está querendo dizer aqui. Então, quando o intérprete tem uma postura mais voltada para uma teologia centrada, focada na soberania de Deus, por exemplo, imediatamente os intérpretes são levados a entender que ele está dizendo que é impossível que aquele que teve uma experiência genuína de conversão, que nasceu de novo, decaia da fé. Então, segundo essa linha de pensamento, a impossibilidade aqui é da própria apostasia. A outra linha que enfatiza principalmente a liberdade humana, o livre-arbítrio, opta por manter o texto na sua própria estrutura e dizer assim, se alguém se apostatar, é impossível que este alguém seja restaurado novamente à sua fé. Bom, é claro que pelo ler natural do texto, nós somos levados a entender que ele está falando que a apostasia é possível e que
se alguém se apostata da fé, esse alguém não é restaurado, segundo o próprio texto está aqui afirmando e caminhando nesse sentido. O que nós precisamos entender é que esse autor aqui, ele está escrevendo esta carta por volta do ano 70. Então, ele não tem à sua disposição muito do que Paulo produziu, muito do que os próprios evangelistas produziram, nem mesmo a carta de Pedro, que talvez já tivesse sido escrita, mas ainda não era acessível, não dava para ele ficar lendo essas cartas, para tentar um alinhamento teológico. O que alguns comentaristas observam é que este irmão que está escrevendo para essa comunidade judaica, ele teve um passado judaico e certamente ele alinhou-se com o pensamento rabínico mais conservador. E os rabinos mais conservadores, eles tinham uma ideia bastante rigorosa em relação à obediência à lei. Então, para eles era muito claro, a pessoa que está em aliança com Deus, ou é um filho de Israel e assim por diante. Mas quando ele não obedece à lei deliberadamente, não resta a ele sacrifícios. Ele não tem mais sacrifício que possa livrá-lo da condenação. Porque todos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles estão prescritos para algum tipo de delito onde não há dolo. Veja, por exemplo, o caso de Joabe. Joabe, o primo de Davi, ele matou 2 homens e fez isso com dolo. Então ele cometeu assassinato. Ele transgrediu o 6º mandamento, que diz não matarás. Então ele matou com dolo. Davi não executou a ordem de levá-lo à morte como a lei previa, porque ele era um general e foi complicado para Davi executar Joabe. No entanto, quando Davi está próximo da morte, ele chama o Salomão e fala assim, ó, o Joabe está com você. E você sabe que ele matou 2 homens e fez isso traiçoeiramente. Aí então Salomão, quando assumiu o governo, né, ele intimou Joabe para que ele comparecesse diante dele. Joabe, entendendo que seria executado, ele correu para o templo e se agarrou aos chifres do altar, num ato de pedir clemência para Salomão. E o que Salomão falou para Amasa? Mata ele lá mesmo. Porque Salomão entendeu assim, o pecado de Joabe não tem sacrifício para ele, não tem espaço para clemência. Ele fez com dolo. E é o que ele está dizendo aqui. Se uma pessoa faz isso conscientemente, ele vai dizer mais adiante no capítulo 10, não há espaço para sacrifício. Assim, se alguém deliberadamente resolve abandonar Cristo, onde encontrará salvação? Mal comparando aqui, é como se nós pensássemos em um náufrago, que o seu barco ou navio se perdeu, e ele está a uma certa distância de alguma praia, um lugar seguro, e a sua vida está, evidentemente, correndo risco. Ele se apega a uma tábua de salvação, ele se agarra àquela tábua, e aquela tábua é a única coisa que sobrou para ele. Então, enquanto ele está ali agarrado àquela tábua, ele tem esperança de salvação. Ele pode, talvez por alguma razão, chegar a um lugar seguro e ali salvar sua vida. Porém, se ele deliberadamente abandona a tábua, rejeita aquele último recurso de salvação, ele está perdido, evidentemente. Ele não se salvará. Assim, sendo Jesus o único que pode nos salvar, deixá-lo estar assinando a sua própria sentença de morte. Então ele está dizendo no sentido aqui, quem deliberadamente deixa Cristo está crucificando novamente. E nisso se torna culpado de estar crucificando a Cristo. E Cristo que já morreu por ele não pode voltar a morrer por ele. Então na lógica rabínica, ele está colocando aqui, usando o princípio dos rabinos mais conservadores, e ele claramente diz, olha, deixar de seguir a Cristo é perecer. É realmente deixar de encontrar
a salvação que está somente em Cristo. Uma vez falado estas coisas, e é complicado aprofundar isso até pelo tempo que não temos, ele vai dizer um pouco sobre a terra que recebe a chuva e produz. A terra em si, ela é neutra, a chuva também é neutra. Agora, a semente que é semeada nessa terra e regada por essa chuva, ela é colocada ali por alguém que sabe o que está fazendo. Então, se eu no campo semeio algo que não é bom, eu não posso esperar colher o que é bom. E por isso ele está dizendo aqui, olha, a terra que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, mas aquela que produz uma boa semente, esta é abençoada. A terra aqui podemos comparar com a nossa vida e aquilo que a vida nos dá. Eu tenho a liberdade, nesse caso ele está dizendo, de semear coisas boas e colher coisas boas. Ao semear coisas ruins, eu não posso dizer que a culpa está na terra ou na chuva. A responsabilidade é minha. Nem a terra nem a chuva têm aqui responsabilidade nenhuma sobre aquilo que ela produz como fruto da minha semeadura. A partir daí, então, ele no verso 9 diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Aqui então alguns entendem assim, que os versos anteriores ele falou hipoteticamente, e que aqui agora ele vai falar especificamente dizendo, irmãos, eu sei que vocês não deixaram Cristo. Então eu estou na esperança de falar com pessoas que pensaram em deixar Cristo, mas não deixaram a Cristo. Não tomaram essa decisão ainda. É para vocês que eu estou dizendo, perseverem. Perseverem porque Deus é fiel. Ele é tanto fiel em punir os pecadores, como também é fiel em abençoar aqueles que são diligentes em perseverar na esperança que possuem. E ele diz, desejo que vocês continuem, cada um de vocês, demonstrando até o fim a mesma diligência, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que vocês não se tornem indolentes, mas se tornem imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então aqui está uma exortação clara que ele vai fazer, dizendo, não desistam, continuem, perseverem. Entendam que sofrimentos vão suceder aos que estão no caminho certo. Se nós estamos seguindo a Jesus e não sofremos, nada nos acontece, é bom nós reavaliarmos. Porque o Senhor Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Numa outra ocasião ele fala assim, vejam mulheres, vocês estão chorando por mim, não chorem por mim, chorem por seus filhos. Porque se eles fizeram isso a mim, imagina o que eles vão fazer com seus filhos. Então, seguir a Jesus é tomar a cruz, é estar ciente de que em algum momento vamos nos identificar com os sofrimentos de Cristo. A perseverança é necessária. Isso ele vai reforçar bastante no capítulo 12. No final, então, dos versos 13 em diante, ele vai chamar de volta a atenção deles para a pessoa de Abraão. Porque Abraão é um exemplo, e ele vai retratar isso mais claramente no capítulo 11, de perseverança. De alguém que, mesmo em meio às dificuldades, se apegou não às circunstâncias, não ao tempo que passava, não ao fato de que ele não tinha herdado ainda a promessa de Deus, mas ele se agarrou às promessas de Deus. E por que ele se apegou às promessas de Deus? Porque Deus, quando quis confirmar a sua promessa a Abraão, como não tinha ninguém maior que ele por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Então Abraão estava certo de que o juramento de Deus, em nome de Deus, era suficiente para que ele continuasse perseverando. Mesmo não tendo 1 metro quadrado da terra prometida. Mesmo não tendo descendente que iria possuir aquela terra prometida. Ele permaneceu firme,
crendo nas promessas, porque ele entendeu que Deus que havia feito as promessas era fiel para cumpri-la. Daí então ele diz: tenhamos então forte alento, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Essa esperança que é âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A parte final aqui ele faz como se fosse uma transição para entrar no assunto do capítulo 7, que o capítulo 7 será uma retomada do que ele deixou no capítulo 5. Entendamos a argumentação. Lá no capítulo 5 ele começou a mostrar que o sacerdócio de Jesus era superior ao sacerdócio araônico, mas não quis aprofundar muito. E aí no capítulo 6 ele chama a atenção para a tolice, a loucura que seria abandonar a Cristo. E agora, terminando o capítulo 6, ele retoma, ele lança novamente o mesmo assunto que abordou no capítulo 5 para aprofundar no capítulo 7, falando de Jesus como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus o abençoe.